que aprendemos com esse episódio de Outlander, que só mais rápido do que fogo em palha é fofoca na boca do povo. Coitada da Claire. E nesse último domingo chegou no Brasil, pela plataforma do Star Plus, o primeiro episódio da 7ª temporada de Outlander. E claro que dando continuidade aos nossos vídeos aqui no canal dessa série que a gente já ama tanto, vamos contar de tudo que aconteceu no início desse novo ano de produção. Então fica comigo nesse vídeo e simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde eu falo de séries, filmes e livros. Se não, por aqui aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam de Outlander, séries de época, ficção, fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Beleza? Meu povo, e depois de tanto tempo aí nessa espera, finalmente, Outlander está de volta! Uhul! Claro que a gente está comemorando, né, esse retorno, essa nova temporada, depois de uma sexta temporada mais curta. Essa vem aí para compensar, porque teremos 16 episódios, ela vai ser dividida em duas partes. Teremos agora os 8 primeiros episódios lançados a partir desse mês. Então, semanalmente estará saindo aí na plataforma do Star Plus aqui no Brasil um episódio pra gente estar acompanhando, e claro que eu vou estar fazendo vídeo aqui no canal no mesmo esquema da temporada anterior. E os seguintes 8 episódios finais ainda não temos uma data definida, mas claro, vamos ficar de olho aí e quando chegarem vamos comentar. E o que podemos dizer dessa temporada que promete tanto, né? Porque é a penúltima, a gente recebeu essa notícia de que tá chegando ao fim a série, a 8ª temporada vai concluir essa história tão grandiosa. Dá uma tristezinha, um apertinho no coração, mas a gente fica também feliz que a produção tá tendo um enorme cuidado, pelo menos até aqui. E com relação a esse primeiro episódio da temporada 7, ela retornou exatamente do ponto que a sexta terminou, com a Claire sendo levada lá pra prisão. Então aqui vemos o Jaime se preparando já de início para ir resgatar, pegou o cavalo e bora lá. De alguma forma vamos tirar a Claire dessa prisão. Aquela coragem desenfreada que esse casal já apresenta há muito tempo, que a gente sabe que é típico, bem característico da personalidadezinha deles, né não? Só um parênteses aqui, eu achei engraçado aquele pensamento do Jaime vendo a Claire sendo enforcada, aí aparece ali na multidão o Richard Brown dando um sorrisinho bem malicioso. O nível de detalhe da imaginação do Jaime, será que tá com ranço? E aí, após ir até a cidade onde a Claire tá, para tentar negociar, fazer alguma coisa, óbvio que ela já não se encontrava ali, sempre tem uma dificuldade, nunca é fácil como a gente imagina, na verdade já estava bem difícil, mas sempre surge um empecilho. Sempre no fim do poço tem um alçapão, a gente não pode esquecer disso. E aí a Claire é levada até um dos cachorros grandes, vamos colocar assim, das colônias. E ele precisava de uma curandeira, então foi meio por acaso que a Claire foi parar lá para atender a esposa dele. Mas fofoca vai, fofoca vem, e eis que chega no ouvidinho dele de que a Claire é uma criminosa, uma assassina fria. E a Claire até tenta dialogar com ele, convencer de que ela é inocente. E eles até entram ali no ponto de filhos, nessa parte assim mais emocional na conversa. E eu achei engraçado porque daí a Claire relembra que ela perdeu um filho. E a gente tem uma recordação de, nossa, isso aconteceu lá na 2ª temporada e quanta coisa aconteceu de lá pra cá, né? Passa assim um filme, quando a gente chega nesse ponto aí de uma 7ª temporada, essa família passou por tanta, mas tanta coisa, tem tanto detalhezinho, coisas que foram se acumulando ao longo desse caminho todo. Enfim, mas aí, eis que o Jaime aparece e você pensa, claro que ele vai dar um jeito, não descansaria. E ele vai lá tentar negociar e tentam, de certa forma, chantagear ele em troca da liberdade da Claire. Ele teria que estar levando os homens dele para lutarem ao favor, no lado do exército inglês. Você pensa, não, mais uma vez, coitado, já estava em dificuldades para sair disso e sempre retorna, sempre, né, volta para um tipo de coisa assim. E um outro ponto que eu sempre comento aqui, é engraçado como a Claire e o Jaime, de alguma forma, em todas as temporadas, eles acabam indo parar ao lado e tendo contato com alguém de nome, né, alguém que tá no poder.
É impressionante, assim, como os dois atraem esse tipo de gente. E aí, toda essa questão, as pessoas, como que a Claire vai sair desse buraco? Eis que surge, finalmente, a solução e vem a partir do Tom Christie. E eu fiquei, assim, com pena dele, porque aí vem, assim, o ponto principal, eu acho, desse episódio como um todo. O diálogo dele com a Claire foi o ponto alto, porque ele quis se entregar, né, assumir a culpa pela morte da Malva, justificando esse assassinato como uma vergonha por tudo que a filha fez, a desonra que ela causou, e acaba que o Jamie até conversa com ele e fala, não, mas não precisa, a gente vai dar um jeito, eu vou dar um jeito de tirar a Claire. Apesar que eu achei que o Jamie não precisou insistir tanto, né, ele aceitou rápido. Até foi bonito o momento dos dois ali conversando, o Tom perguntando o que ele falaria no seu enterro, e teve bastante carga emocional. Foi engraçado, bonito assim o discurso do Jamie. Deu pra ver uma trégua, uma paz selada entre os dois, porque na temporada anterior havia uns embates, mas ao mesmo tempo se vê que há um respeito. E na conversa com a Claire, há a revelação que ele acabou se apaixonando por ela, então a Claire ganhou o respeito do Tom, porque também na temporada anterior a gente viu muito disso. No início houve ali um enrosco, aquilo de não se darem muito bem, ele criticar ela bastante, e ao longo do caminho ele foi ganhando respeito, admiração, até se transformar em amor. E um amor forte a ponto de ele sacrificar a sua vida por ela. Então, assim, essa galera é intensa, né? Em Outlander não adianta a gente falar. É uma disputa de quem que vai entregar a vida pelo outro, assim, cara, qualquer coisa sem pensar duas vezes. E além dessa notícia do sacrifício do Tom, ele também revela pra ela que a Malva não era sua filha. Então a gente entende um pouco mais sobre a relação dessa família, que eu até comentei nos vídeos anteriores da temporada 6, que eu queria saber mais sobre eles, acho que ficou um pouco no ar, e que eu esperava que nessa temporada eles trouxessem mais informações, e aqui a gente teve um pouquinho mais. Então a Malva é filha do irmão do Tom, que no passado ele precisou se retirar por um tempo, e aí acabou que o irmão ficou para cuidar da sua esposa e do Alan quando ele era pequeno, mas aí surgiu a Malva, né? Então cuidou mais do que deveria. Mas na mente do Tom é aquilo, né? A esposa era uma feiticeira, ela que o seduziu. Vem aquele discurso antiquado, e na época era muito utilizado, né? Endemonizando as mulheres sempre, como se elas fossem as responsáveis por toda a maldade, pelo desvio do caráter dos homens. E o Tom é engraçado isso, porque ele põe na mente muito disso. Então, até a Claire coloca contrapontos ali, de que a situação não é bem isso, mas assim, na mente do Tom, então, a esposa era uma feiticeira e a Malva acabou herdando esse lado sombrio. E a Malva, de certa forma, também acreditava que poderia fazer algumas coisas, porque vem a confirmação lá dos ossos do velho que morava na comunidade e que ela utilizou para fazer uma sopa, e ela serviu pro Tom e depois a Claire tomou, e por isso eles ficaram doentes daquele jeito. Então sim, a Malva foi bem imprudente, mas ao mesmo tempo ela era, como a Claire disse, ela buscava de certa forma uma liberdade ao jeito dela, bem errado, mas ela queria uma liberdade, porque a vida com o Tom e com o Alan não era fácil. E aí entra o ponto da questão da morte. A Claire não acreditou que era o Tom, assim como eu não acredito que seja ele. Ficou aí no ar ainda o mistério, quem será que fez isso com a Malva? Até a Claire, no diálogo com o Jamie mais tarde na cama, ela pergunta isso pra ele. E então as suspeitas, ao meu ver, recaem agora sobre o Alan. Não sei, né, quando que ele vai aparecer aí e como eles vão descobrir isso, mas eu acho que foi o Alan. E também temos que saber quem que é o pai da criança. Bom, mas aí depois, mais tarde, quando a Claire já tá livre, depois que ela dorme ali, o James só sai de fininho, a gente vê que ele invade o quarto do Richard Brown, o qual ele tinha avistado o cavalo mais cedo. E eu pensei, nossa, o James é foda. Gravou o cavalo do homem e foi lá acertar as contas. Mas, apesar de toda aquela promessa, aquele climão que ficou ali no ambiente, que o Jamie parecia um assassino, assim, espreita, perigosão, eu acho que ele só tá querendo aterrorizar o Richard Brown. Ele não vai fazer nada no fim das contas, mesmo que o episódio tenha acabado com ele indo pra cima, né, do outro. Eu acho que no fim das contas não vai ser nada disso. Não sei, posso estar errado, mas não condiz muito com a personalidade do Jamie.
apesar dele às vezes utilizar de violência em alguns momentos, mas sempre foi para defender a sua vida, e aqui tá sendo motivos mais de vingança e pegando o cara desprevenido, coisa que não parece muito uma atitude que o Jaime teria. Até ele fala assim, porque o meu lado bom, quem mantém isso é a minha esposa. Então assim, acho que ele só quis tacar terror mesmo. Bom, e já com relação a outro núcleo que tivemos aí, foi a Brianna com o Roger, indo lá até o local onde o Roger vai estudar para ser ministro, e no meio desse caminho acaba que ele se depara com um Indigo, aquele viajante do tempo que já tinha encontrado a Claire, que a gente viu que estava na prisão com a pedra, assoviando aquela música na temporada anterior, e ele pede ajuda pro Roger, e o Roger vai ajudar, mas aí a Brianna intervém, e aí eles entram nessa discussão, porque ela acha que o cara tinha que ter ajudado a Claire de alguma forma, e o Roger coloca o contraponto de que, porque era uma situação complicada, que, tipo, tinha muitos caras ali, então se ele fizesse qualquer coisa, ele ia acabar morrendo. E o próprio Roger, que uma certa vez estava no navio do Bonnet, presenciou uma criança sendo jogada ao mar, e aí a mãe pulou para tentar resgatar logo atrás, e o Roger fala que ele ficou paralisado. E aí é engraçado essa parte, porque você pensa, a Brianna tem uma expectativa alta, mas isso já é muito devido à família da qual ela vem, porque pessoas que se atiram no mar para resgatar o outro, que enfrentam qualquer um, né, sem medir as consequências, é o Jaime e a Claire. Eles têm esse perfil mesmo. Então, assim, é um ponto fora da curva essa família. Mas no fim, o Roger retorna com a sua decisão e acaba que só vai orar mesmo pelo Indigo, que justificou sua volta no tempo para estar ajudando, alertando os seus ancestrais americanos de alguma forma, mas parece que as coisas não saíram como ele esperava. E aí, nessa questão do Roger dar o pé pra trás em estar ajudando ele, eu acho que ainda vai ter consequências, provavelmente, né, veremos esse cara retornando e tomando alguma atitude aí que vai prejudicar eles de alguma forma, vamos ver. Nunca é por acaso nessas aparições, sempre é uma coisa pequena que começa aqui e a gente vai vendo aí pra frente que sempre traz um problema muito maior. Até porque temos o incêndio da casa pra acontecer. Bom, pessoal, o que eu posso dizer desse episódio como um todo? Eu acho que eu tô bem empolgado. Ele começou muito bem, cheio de coisas assim, né? O pessoal se movimentando muito, nossos protagonistas com risco de vida, tava um clima sombrio, tá trazendo já aquele ar da guerra que se aproxima. Ela já vinha batendo na porta na temporada anterior e agora a gente tá vendo que essa porta já começou a ser aberta e estamos vendo algumas coisas desse cenário de luta, de batalha, e acredito que vai ser muito intensa. Tem muitos eventos aí pela frente, até porque os maiores impactos que seriam apresentados na temporada anterior, ao final, já vão vir aqui. Acho que da produção, assim, tudo tá impecável. Cenário, a abertura, não tenho nem o que dizer, tá de arrepiar. Assim, quando começa ela, toda a temporada, né, uma nova, a gente se emociona de ver a atuação impecável da galera, o cuidado com as roupas, com cada detalhezinho do cenário, tudo tá perfeito. Eu não tenho nada assim a acrescentar. Então, as expectativas estão lá no alto e vamos ver aí. Vamos comentar toda semana tudo que vier a acontecer. Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais? Aproveita e deixa aqui nos comentários. Se não são inscritos no canal, já se inscrevam, ativem o sininho para não perder nada. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!